Olá, irmãos, é um prazer estar com vocês novamente aqui neste canal do Grupo Espírita dos Bom Ismael, da cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, para conversarmos sobre um pouquinho da doutrina espírita. Me chamo Edson Zimmermann, sou facilitador, atendente fraterno e expositor doutrinário do Grupo Espírita de Bom Ismael. Nessa oportunidade, nós estamos aqui para conversarmos sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar o Próximo como a Si mesmo. Neste capítulo, nós vamos encontrar diversos assuntos muito interessantes, e cada um deles dava uma exposição. São os seguintes: o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos da mesma forma. Fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. E na segunda parte, como em alguns outros capítulos, nós temos as instruções dos Espíritos. Neste capítulo nós temos a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos e, por fim, um texto que tem uma pergunta: deve-se expor a vida por um malfeitor? Nós, quando falamos sobre crimes e criminosos, nós estamos o tempo todo, muitas vezes, dizendo que bandido bom, bandido morto, que todo bandido deve morrer, que as cadeias têm que ser, né, todo mundo tem que ser fuzilado e assim por diante. Mas e se alguns desses apenados, ou alguns desses criminosos, forem nosso irmão de sangue, for o nosso filho, nosso pai, nossa esposa, nosso marido, nosso irmão, nossos amigos? Nós vamos mudar um pouco essa concepção, não é verdade? É verdade, porque daí vai ter um elemento afetivo nessa relação toda. Mas nós temos que pensar o seguinte: será que eu tenho o direito de julgar e de executar alguma pena perante essas pessoas? E na verdade, quem é o criminoso? O que é um criminoso? Um criminoso é um indivíduo que viola uma ou mais leis ou regulamentos estabelecidos pela sociedade. Nós vivemos em sociedade. O ser humano é um ser essencialmente social. Ele precisa do convívio diário, ele precisa de todo esse aparato que a sociedade nos traz para vivermos o nosso dia a dia, para nos alimentarmos, para trabalharmos, para nos vestirmos, para passearmos, para termos momentos de diversão, assim como muitas vezes momentos de tristeza e assim por diante. Então nós vivemos em sociedade. E a sociedade, para que ela funcione bem, ela possui algumas regras, que nós chamamos de leis. Ela possui diversos tipos de regramentos que fazem com que as pessoas possam viver bem, possam viver em sociedade. Mas algumas pessoas teimam, por diversos motivos, teimam em quebrar esse regramento. Tornam-se criminosos em relação a essas leis que são feitas pelos homens. E essas leis estão no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, e toda essa parte especializada do direito sobre diversas ações e diversas relações, relações previdenciárias, trabalhistas, relações de consumo, relações civis e assim por diante. Então, quando alguém quebra isso, nós tratamos já diretamente como criminoso. E principalmente quem quebra as leis penais, as leis que estão nos nossos códigos penais e processual penal. Então, o que acontece? Nós somos os primeiros a julgar, muitas vezes antes que o próprio judiciário. Mas Jesus nos pede que nós temos comiseração, que nós tenhamos respeito, que nós pensemos bem antes de fazermos. Porque muitas vezes nós somos até em muitas ações mais culpados que essas pessoas que praticaram tais atos.
Claro que muitos dos fatos nos revoltam, nos trazem assim, até ódio contra essas pessoas, contra todos esses que violam os nossos regramentos. Mas nós temos que pensar duas vezes antes disso, porque cada um dia vai receber a sua punição. Nem que não seja aqui na Terra, mas pode ser que ele receba e vai receber certamente essa no momento da justiça divina, porque a justiça divina essa não falha e essa não tarda. O que tardam muitas vezes são as nossas particularidades no nosso meio social. Isabel de França foi irmã do rei Luís XVI da França. E ela também foi vítima na Revolução Francesa, na queda da Bastilha. Ela era uma pessoa, ela era solteira e ela era muito caridosa, ela era muito respeitada, ela era muito amada pelo povo francês daquela época, pelas suas ações. E a Isabel, mesmo depois de morta, e daí já ao tempo do início da codificação espírita, ela passou a transmitir diversas orientações, diversas manifestações a Kardec e a todos aqueles espíritas que na época estavam codificando, estavam formando o espiritismo que hoje está em todas as partes do mundo como uma doutrina muito importante de relacionamento. Isabel de França, em Ave, na cidade de Ave, em 1862, ela transmite aos nossos irmãos espíritas daquela época uma mensagem que eu vou passando agora aos poucos, por slides a vocês, e algumas partes eu vou explicando e acrescentando para não ter que colocar no slide todo o texto. E Isabel nos diz o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Então, a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Então, nós recebemos a caridade é inata, ela está em nós, ela está no nosso espírito. E nós temos que lembrar que os nossos espíritos são imortais. Essa carne física que nos acompanha nesta encarnação, essa fica, mas o nosso espírito permanece porque ele é imortal. A completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Então, na nossa doutrina cristã, nós devemos ter que a fraternidade deve existir o tempo todo entre nós. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Aqui então tem alguns aspectos que as criaturas de Deus vão receber o perdão e a misericórdia se arrependerem. Eles têm que ser também merecedores da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Mas também eles nos pedem que nós também somos pecadores, nós também somos devedores. E, portanto, nós também temos que buscar esse perdão e essa misericórdia. Porque isso está aí. Nós somos pecadores, nós somos devedores de outras encarnações. Por isso, nós temos que lembrar que nós não somos os mais justos e talvez nem mais os qualificados para julgarmos as outras pessoas. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem queres negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus, como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Então, já que nós conhecemos as leis de Deus, nós que somos pessoas que temos conhecimentos religiosos, que nós temos conhecimentos doutrinários, muito mais nos será pedido, porque nós temos mais esclarecimentos, nós conhecemos mais a doutrina, nós conhecemos mais as leis de Deus,
Nós fomos criados, desculpem, num mundo que tem a sua religião, um mundo que tem as suas explicações, um mundo em que nós temos a oportunidade de recebermos os conhecimentos. Portanto, nós também seremos muito e muito cobrados por isto. Não julgueis, não julgueis absolutamente, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em quem, sem cessar, incorreis. Porque nós não somos pessoas perfeitas e por isso nós estamos neste mundo para melhorarmos. Eu não sou perfeito, você que está me ouvindo não é perfeito, porque nós temos a nossa parte humana que ainda nos permite errar. Nós temos todos muitas coisas que nós fazemos na vida e muitas vezes nós usamos mal o nosso livre-arbítrio para fazermos coisas erradas. Então, o que nos dá o direito de julgarmos umas pessoas mais ou menos do que nós fazemos ou deixamos de fazer no nosso dia a dia? Nós somos pessoas que temos problemas ainda, e por isso nós recebemos essa oportunidade. Porque Deus nos dá a reencarnação como oportunidade para melhorarmos. Então, nós temos a cada encarnação uma nova oportunidade. Aí está a justiça divina. Aí está a coisa mais bonita que talvez exista nessa relação de pais e filhos que nós temos com Deus. A oportunidade de melhorarmos. E nessa vida aqui, se nós tivéssemos um filho criminoso, nós não teríamos até a obrigação moral de tentarmos melhorar, de tentarmos fazer com que ele tomasse o caminho do bem, que ele tomasse o caminho correto e assim por diante? Evidente que sim. E Deus nos dá essa oportunidade sempre, através da reencarnação. Então, toda vez que nós reencarnamos, nós viemos com compromissos de coisas que nós devemos resolver, de atos e ações que nós fizemos no nosso passado, né, em outras encarnações, e que nós não agimos bem. E agora nós temos que ir nos reparando tudo isso. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe diteis. Então, a caridade é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque é uma coisa muito ampla. Não é só dar dinheiro, não é só dar uma roupa, um alimento, uma pessoa, mas também é dar compreensão, é dar uma luz para o caminho que tem à sua frente, é dar um sorriso, é dar amor, dar de si para essas pessoas, com um sorriso, com um gesto, esse gesto pode ser um abraço, um sorriso, uma atenção que as pessoas precisam. E como nós temos hoje pessoas que não têm atenção nenhuma das outras pessoas, elas passam à frente de um televisor, de um celular, de um computador, e elas não têm um convívio, aquele convívio sentimental, aquele convívio bom com as pessoas que estão ao seu redor. Mas muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor só estão próximas, mas não estão junto assim, não estão próximos de nós. Então, a caridade é muito mais ampla do que tudo isso. E a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Então isso é um conjunto muito grande de coisas que nós temos no nosso dia a dia que fazermos, e nós temos a obrigação de fazer para com os nossos irmãos. Não só com as pessoas que são próximas, não só com nossos parentes, com nossos amigos, mas até com aquelas pessoas que a gente não conhece. Então, a verdadeira caridade e a caridade boa é aquela caridade que abrange tudo isso, que faz com que a gente melhore a cada dia. E ela segue: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Nosso Deus é nosso Pai, e
todos os seres que Deus colocou no mundo, toda a raça humana, são nossos irmãos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Ou seja, eles vão para mundos inferiores para quê? Para serem punidos? Para serem de novo mortos, torturados? Não, para serem instruídos, para serem orientados, para melhorarem, para fazerem com que possam ter as novas oportunidades que as próximas encarnações lhe derem para melhorar, para ser bom, para conseguir fazer aos outros aquilo que deve ser feito. E, antes de mais nada, a caridade é uma coisa muito importante e é um bom caminho para irmos resolvendo tudo isso. E ela encerra dizendo o seguinte: deveis àqueles de quem falo, que seja dos criminosos, o socorro de vossas preces. Então, sejamos caridosos com essas pessoas, muitas vezes perdoando, orando por elas, para que consigam melhorar, para que consigam ir resolvendo tudo isso. Porque isso, de fato, nos ajuda. E ela segue aqui: não vos cabe dizer a um criminoso: é um miserável, deve se expurgar de sua presença da terra, muito brando é para ser um ser de tal espécie a morte que ele inflige. Então aqui são manifestações que eram feitas desse tipo, nesse linguajar, em outra época. Mas, na verdade, hoje, mesmo com outras palavras, nós dizemos a mesma coisa. Dizemos que, em vez de dizer é um miserável, nós dizemos é um bandido, é um criminoso, assim, deve ser expurgado. Nós dizemos assim, deve ser morto, que, né, bandido bom, bandido morto. A pena que recebeu é muito branda, e assim por diante, né, que merece a morte, e assim por diante. Meus irmãos, antes de julgar, vamos julgar nossas atitudes, nossa vida, porque nada é em vão. Tudo vem para nos ensinar, e ainda é tempo de aprender. Todos os momentos de nossa vida nós temos a oportunidade de aprender. E eu vou trazer agora, neste final, um pequeno parágrafo de um pequeno livro de Chico Xavier, chamado Viajor, que foi ditado por Emmanuel. Esse aqui é bem pequenininho, mas ele traz diversos ensinamentos bem gostosos para nós. E sobre caridade, num pequeno trecho, ele diz o seguinte: caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparado indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Meus irmãos, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Allan Kardec disse essa frase. E eu gostaria de acrescentar o seguinte: nós nascemos para sermos felizes. Nós devemos buscar a nossa felicidade o tempo todo. Nós devemos fazer com que a nossa felicidade seja boa, que a nossa felicidade possa se ampliar, possa passar pelo nosso círculo familiar, pelo nosso círculo social, nossos colegas de trabalho, ou seja, para todos os nossos irmãos da nossa terra. Então, vamos levar com fé tudo isso. Vamos fazer com que a nossa fé se amplie e chegue às outras pessoas através da caridade que nós fazemos. E todos os nossos irmãos merecem a caridade que nós temos em nossos corações. Muito obrigado pela atenção de vocês e que assim seja.